Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Rosa, sou professor de perfilagem de poços aqui nesse canal no YouTube. Essa é a nossa nona aula, que será sobre perfil neutrônico. Na aula 7 falamos sobre perfil sônico, que é um perfil de porosidade. Na aula 8 falamos sobre o perfil de densidade, que é um perfil também de porosidade. E nessa aula falaremos sobre o perfil neutrônico, que é um perfil também que nós vamos ler porosidade. Como será lida essa porosidade nesse perfil é que nós vamos explicar ao longo dessa aula. Aqui nós temos a ferramenta de neutrão, que é uma ferramenta radioativa, que emite nêutrons de alta energia que se chocam com átomos da formação. E esses átomos vão liberar energia que serão captados por esses detectores. Olhando aqui nessa figura, aqui nós temos resolução vertical e profundidade de investigação para as ferramentas de perfilagem. O nosso perfil neutrônico se encontra aqui. Ele tem uma resolução vertical da ordem de 40 centímetros e uma profundidade de investigação da ordem de 70 centímetros, além da parede do poço. Bem, o princípio da ferramenta do perfil neutrônico é uma ferramenta que emite nêutrons de alta energia através de uma fonte radioativa. Esses nêutrons vão se chocar com o núcleo dos átomos da formação, os diferentes átomos que fazem parte da formação, e perdem parte dessa energia a cada colisão. A maior perda de energia que acontece é quando ele se choca com um núcleo de um nêutron, porque um nêutron possui a mesma massa do átomo de hidrogênio, então será a sua maior perda. Então, nós vamos relacionar a velocidade da perda de energia é proporcional à concentração de hidrogênio na formação. Aqui nós temos um perfil de nêutrons, neutrônico. Aqui nós temos na pista 1 raios gama e aqui o perfil de nêutrons, numa escala de 45 a menos 15 NF. Nós vamos detalhar esse perfil logo adiante. Bem, aqui nós temos um perfil raios gama e Kaliper, e aqui nós temos um perfil neutrônico na escala de 40 a menos 15 índice de hidrogênio. Quando nós olhamos um perfil básico como esse, a gente vai ler índice de hidrogênio 20, 30 índices de hidrogênio. Só depois que nós vamos aprender a transformar em porosidade, porque o perfil neutrônico é um perfil de porosidade. Bem, está aqui nosso perfil. Nós temos aqui um folhelho, um arenito, um folhelho aqui embaixo. Observe que aqui nesse arenito, aqui no topo do arenito, está lendo um baixíssimo índice de hidrogênio. Isso aqui, mesmo não tendo um perfil de resistividade aqui plotado, só por conta desses baixos valores, nós podemos inferir que dentro desse arenito nós temos aqui gás, provavelmente tendo um gás, e aqui mais na base o óleo ou água. Para definir se é óleo ou água, precisaria de um perfil de resistividade. Mais abaixo nós temos pelo raios gama um folhelho, bem clássico, né? Raios gamas alto, na escala de 0 a 60, um raios gama alto. E nós temos aqui a curva de neutrão. Nessa curva de neutrão nós temos altos valores de índice de hidrogênio para o folhelho. Por quê? Porque os nossos folhelhos possuem água estrutural nos argilominerais. Então, o perfil neutrônico lê índice de hidrogênio. E onde é que nós temos hidrogênio na formação? Nos fluidos, seja gás, óleo, água, e na rocha. No caso dos folhelhos, essa água é uma água estrutural que faz parte dos argilominerais. Mais um outro exemplo, aqui, nós temos aqui um perfil de raios gama, folhelho, arenito, ou folhelho, carbonato, folhelho, arenito ou carbonato. Poderia ser carbonatos aqui com baixo índice de raios gama. E quando nós vamos para a curva ao lado, que é a curva de perfil neutrônico, observe que os índices de hidrogênio são elevados nos folhelhos. Da mesma forma que está aqui, aqui, aqui. E nos arenitos ele cai. Baixos valores de índice de hidrogênio pode ser sugestivo de uma zona com gás. Mas para ter essa confirmação perfeita, o ideal é nós termos um perfil de densidade associado. Então, quase toda interpretação do perfil de nêutrons
é feita com perfil de densidade e um perfil neutrônico ao lado. Bem, olhando esse gráfico aqui de matriz, valores de matriz e porosidade obtida no neutrão, então se eu tenho 15 de porosidade neutrônico para uma matriz calcita, eu vou constatar 15% de porosidade, e para uma matriz quartzosa 19%. Então já podemos ver através desse gráfico que tem 4% a mais a depender da matriz, se é uma matriz carbonática ou uma matriz arenosa, no caso quartzosa. Bem, nós temos aqui de novo um perfil de raios gama. Aqui nós temos anidrita, arenito, folha anidrita, e vamos ver aqui a curva de neutrão. Como é que nós vamos ler em termos de porosidade? A escala aqui vai ser de porosidade, então o nosso zero vai ficar nessa posição. Essa posição aqui é 2,65 gramas por centímetro cúbico. Esse aqui é obtido esse valor do perfil de densidade que nós vimos na aula anterior, que é plotado de 2 a 3 gramas. Então aqui daria 2,5, 2,6, 2,7, 2,75. Então esse é o nosso zero para o perfil neutrônico. Então a cada linha que a gente passa aqui para a esquerda, a gente soma 3% de porosidade, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%. E nesse ponto aqui estamos lendo 20%, só que nós vamos somar 4%, como nós vimos no gráfico anterior. Por quê? Porque o perfil neutrônico ele é calibrado para rocha carbonática. E como nós estamos lendo aqui rochas que são arenitos, eu sempre somo 4. Se não for carbonato, eu sempre vou somar 4 no valor de porosidade lido pelo perfil neutrônico. Isso é uma regra. Bem, então o que é que o perfil neutrônico responde? Ele responde pela quantidade de hidrogênio presente na formação. Onde é que está o hidrogênio? No espaço poroso. No espaço poroso, que são os líquidos, né? Que pode ser gás, óleo ou água. E em formações limpas, não argilosas. Quando eu tenho um arenito argiloso, essa argilosidade vai afetar o nosso perfil neutrônico. Outra coisa interessante é que o óleo e a água possuem a mesma concentração de hidrogênio. Bem, uma zona de gás. Como é que a gente vai identificar a zona de gás? Primeiro, a zona de gás no perfil neutrônico vai ler valores de porosidade bem menor que o real, porque o gás apresenta menor concentração de hidrogênio. São necessárias algumas correções. Agora, para identificar uma zona com gás, o ideal é que eu tenha tanto o perfil de densidade como o perfil neutrônico. Mostraremos um exemplo como esse mais à frente. Outro ponto que também a gente vai afetar o perfil neutrônico é a argilosidade. Quando eu tenho um arenito argiloso, a gente pode perceber pelo perfil neutrônico como é que essas curvas de índice de hidrogênio se mantém ao longo de um arenito argiloso. É muito fácil de identificar. Bom, para que serve o perfil neutrônico? Ele serve para avaliação da porosidade. Ele vai medir a porosidade com base no índice de hidrogênio. Recapitulando um pouco, o perfil sônico, que foi o primeiro perfil de porosidade que nós vimos, ele lê a porosidade das rochas com base na velocidade do som na rocha. E a partir daí a gente obtém um tempo de trânsito e obtemos a porosidade. O que é que o perfil de densidade lê? Ele lê a densidade da rocha e converte em porosidade. Já o perfil neutrônico lê índice de hidrogênio e converte em porosidade. Então, todas essas leituras que eu estou aqui mencionando são leituras indiretas. Elas não são 100% corretas. Sempre tem um pequeno erro embutido. Então, o perfil neutrônico serve para avaliação da porosidade, para identificação litológica. Qualquer perfil é utilizado para identificação litológica, para correlação também. Pode ser corrido a poço revestido. Dos perfis que nós vimos até agora, o único perfil que a gente sabe que pode correr a poço revestido é o raios gama. E agora o perfil neutrônico. E aqui por último, serve é um bom indicador de argilosidade e identifica as zonas de gás ou hidrocarboneto leves. Esses dois itens aqui só é possível de ser analisado quando eu tenho um perfil de densidade junto ao perfil neutrônico. Sozinho fica um pouco mais difícil.
Bom, então nós temos aqui um perfil muito didático, nós temos aqui um raios gama, perfil de raios gama. Aqui nós temos um folheiro, um arenito aqui em A, um folheiro e um arenito em B. Aqui nós temos as curvas de resistividade em escala logarítmica. E nós temos aqui na pista 3 a curva de perfil neutrônico, φn, que é essa tracejada, e aqui φd. E aqui ao lado tem um esqueminha bem fácil, bem montado para vocês utilizarem. Quando o φn está à esquerda do φd, do perfil de densidade, aqui nós temos o perfil neutrônico e densidade. Isso aqui é típico de folheiro. Então nós temos folheiro aqui, confirmando pelo raios gama. Nós temos folheiro aqui, confirmado aqui pelo raios gama. E quando nós temos o densidade à esquerda e o neutrão à direita, então nós temos um arenito ou um carbonato. Agora, qual o fluido que está aí dentro? Se essa separação for grande como essa aqui, isso aqui é muito indicativo de uma zona de gás. Provavelmente nós temos gás. Quando essa separação é menor, pode ser um arenito com óleo ou um arenito com água. Mas nesse nosso exemplo aqui, nós temos aqui φd à direita, φn à esquerda, separado com gás. E nós temos aqui o φn muito próximo do φd. Mas isso aqui é um folheiro? Não. Isso aqui é o efeito da gelosidade nesse arenito. Então, quando eu tenho a gelosidade em um arenito, a curva do neutrão se aproxima do curva do densidade. Aqui é um folheiro típico e aqui um arenito argiloso. Efeito do gás sobre o perfil neutrônico. Então, aqui nós temos um perfil de raios gama, já interpretado, folheiro, arenito. Nós temos aqui uma curva de resistividade com valores elevados, maior do que 20. Aqui tem altíssima resistividade, já que a escala é da esquerda para a direita. E aqui nós temos valores de resistividade muito baixos. Nós temos aqui em vermelho tracejado a curva de φn, em azul a curva de densidade. Essa alta separação no topo desse arenito, com essa alta resistividade, isso aqui é característico de zona com gás. Observe que aqui essa resistividade é alta daqui até esse ponto. Aqui a resistividade também é alta, mas a separação entre o densidade e o neutrão é pequena. Provavelmente isso aqui é óleo, porque essa separação tão grande e depois diminui aqui na base, só pode ser óleo ou água. Por que não é água como é aqui embaixo? Porque a água aqui a gente está caracterizando com base nessa resistividade muito baixa. E aqui seria óleo. Então, se eu fosse fazer uma avaliação dessa área, a gente vai observar que esse reservatório tem uma capa de gás espessa, um anel de óleo e uma zona com água. Bem, sobre o perfil neutrônico, é o que eu poderia ter dito aqui. Espero que tenham gostado dessa aula. Se inscreva no nosso canal, Perfilagem de Poços por Roberto Rosa, e siga a gente no Instagram, Geologia Perfilagem R. Rosa. A próxima aula, que será a 10ª aula, vai ser a parte de avaliação de perfis, onde nós vamos agrupar o perfil gama-ray, raios gama, densidade, neutrão, sônico e resistividade. Porque uma utilização muito grande dos perfis na área de petróleo é você poder fazer a cubagem de um campo de petróleo em subsuperfície. E são através dos perfis que a gente usa para calcular o volume de hidrocarboneto presente. Bem, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Um abraço.